Muito bem, estamos recebendo então aqui na Raiz FM, como eu já adiantei, o Guilherme Rego, que é o superintendente do SAI Capivari. O SAI completando 55 anos de idade. O SAI que temos aqui a data de fundação, dia 15 de dezembro de 1970. Seja bem-vindo em nossa emissora mais uma vez, Gui. Bom dia. Bom dia, Jean. Bom dia, Marquinhos. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Raízes. Um abraço especial ao Carlão, que mais uma vez abre as portas da rádio para estarmos aqui trazendo informações, novidades, avanços, conquistas. Todos que estão nos acompanhando, seja através da rádio ou através do Facebook ou do YouTube da rádio. Terá alguma comemoração especial nesses 55 anos? Os planejamentos para esse ano também envolvem o aniversário do SAI? Sem dúvida, Jean. Nós fizemos um planejamento para um ano festivo, não somente lá em dezembro, quando é a data realmente do aniversário, mas todos os meses desse ano nós traremos alguma novidade, seja conquistas, ou seja obras, ou seja realizações de situações que estavam em andamento e agora vão se concretizar. O planejamento e os objetivos de 2025, entre as ações, está aqui a construção da ETE do Canciã, que abrange também os bairros Sagrado Coração e São Domingos. Vamos começar falando por essa obra? Essa é a menina dos olhos, né? Uma conquista que nós concretizamos no ano passado, através do PAC 1 do governo federal, quando nós pleiteamos toda a rede de esgoto desses 3 bairros e também a estação de tratamento de esgoto, como também as estações elevatórias. É uma obra significativa que, juntamente com o prefeito Vitão, era muito sonhada esse avanço para essa região, haja vista que nós atingiremos em média 11 mil famílias ali de toda essa região. Tem um loteamento grande para logo mais poder se prosperar ali também, então toda essa região será contemplada e vale destacar que é o primeiro passo para outros avanços, né? Quando a gente fala em asfalto, em outras infraestruturas, né, Marquinhos? Primeiro nós temos que vir com rede de esgoto, com rede de água. Então esse primeiro passo, graças a Deus, um trabalho incansável da equipe do SAI, juntamente com a administração do Vitão, que eu digo assim, é uma conquista de todos, né? Ontem mesmo, em outra entrevista, me perguntava assim, quem mais está envolvido nessa conquista? Eu falo todos, porque eu acho que quando o trabalho é bom, todos se somam e a conquista acaba sendo de todos. Então não é uma conquista somente do SAI, não é uma conquista do Guilherme, é uma conquista do governo Vitão com todos envolvidos nesse pleito. E tem também toda uma atenção, né, relacionado a saneamento rural, né, Gui? Uma atenção aí relacionada ao plano municipal, né? A FEIDRO, é isso? Isso. Através do PCJ, das bacias PCJ, nós temos diversas linhas de financiamento e de recursos que o PCJ ele abre pleiteando alguns requisitos para que o município avance em alguns setores. Entre elas é o saneamento rural. Então nós fomos contemplados com o saneamento rural, além também de outros 2 importantes projetos que nós já demos ordem de serviço também. Então essa é a primeira conquista desse ano festivo. Em janeiro nós demos as ordens de serviço para essas 3 empresas que ganharam esses 3 importantes projetos. E vale destacar, Marquinhos, Jean, que às vezes as pessoas falam assim, mas ainda é projeto, não é realização. Mas para um primeiro passo, você precisa do projeto. Vou até dar um exemplo. No PAC, quando nós conseguimos a estação do Canciã, nós entramos com 4 pleitos, mas somente foi contemplado aquele que nós tínhamos projeto em mão. Porque geralmente o governo do estado e o governo federal, eles querem que você já tenha o projeto, porque o que eles querem é execução de obra. Até falando assim, muito claro, isso não é segredo para ninguém, daqui a pouco tem ano eleitoral. Então, para você conquistar uma coisa que você ainda vai fazer o projeto para depois você executar a obra, é muito tempo e muitas vezes se passa o pleito eleitoral e o governante ele não consegue explorar isso. Então o governo federal, o governo do estado, eles têm exigido muito isso da gente. Tem o projeto em mão para que a gente possa contemplar. Então através do PCJ nós conseguimos 3 importantes projetos de avanço para Capivari, que já foram dados ordem de serviço. Essas empresas já estão em elaboração dos projetos e logo mais nós vamos, se Deus quiser, e também falar de conquistas para execução. Tem também o plano diretor sobre perdas hídricas, que eu acho que é importante também para saber como está o trabalho e se o que está sendo feito, se tem tido perdas que acabam
aumentando os custos até do trabalho do SAI. Como tem tido uma revisão sobre esse plano aqui na nossa cidade, Gui? Como que funciona isso? Nós somos contemplados também com esse plano, tá? É um plano que vai envolver não somente nós, como as esferas do município, outras secretarias, porque é importante a gente ressaltar esse assunto. Nós estamos passando por um período climático que cada dia está pior, né? Se a gente parar para pensar em termos de falta de chuva, ainda que nós estamos num ano bem chuvoso, mas o ano passado nós passamos por um período de escassez bem grande. Então, quando você fala em perdas, você está deixando de reservar. Hoje, Capivari, de 100% coletado, 45% a gente perde, infelizmente. Somente 55% da água nós conseguimos reservar. Isso, infelizmente, é uma questão de anos que não foi se pensado nesses avanços. Teve alguns avanços? Teve, vale ressaltar isso. Mas não se teve um olhar voltado para isso. Então, nesse momento, não só o município de Capivari, como os demais departamentos, como PCJ, FEIDRO, eles levantam a mão e falam, vamos pensar agora em perdas hídricas para que a gente possa também falar de reservação e pensar em futuro, né? Capivari, graças a Deus, foi na contramão agora desse período de escassez de chuva, que a gente viu diversos municípios com racionamento de água, ou até mesmo com falta d'água. Graças a Deus nós passamos por esse período, e eu falo que a Pio 12 foi o termômetro, quando você vê as 3 luzes acesas lá no reservatório de 1 milhão de litros, que graças a Deus, por mais de 30 dias, entre dezembro e janeiro, nós ficamos 100% com reservação. Nesses dias dessa semana, você já vai ver que tem, principalmente no período da noite, somente 2 luzes acesas, que é a vermelha e a amarela. É um sinal que nós estamos num período de reservação menor, porque está tendo um consumo ainda maior, e eu entendo, porque nós estamos um período de calor muito forte, mas vale destacar a população que, por um lado, nós estamos correndo para atualização desse plano de perdas hídricas. E o que envolve esse plano de perdas hídricas também, Jean? A gente mapear, setorizar toda a nossa cidade para identificar onde estão esses gargalos, aonde estão esses pontos de perdas. São vazamentos em canos antigos? Geralmente vazamentos que não estão aparentes, porque quando está aparente, você vai lá, conserta e você sanou. Mas existem diversos pontos da cidade, e isso infelizmente é uma realidade, devido a um encanamento antigo, uma rede antiga, você tem pontos de fissura que ainda não florearam aqui no asfalto. Então você está perdendo, por baixo da terra você está perdendo. Então é importante para nós, e recentemente o SAI foi contemplado também com o software do Giswater, que nós somos pioneiros hoje na região aqui nossa, é o primeiro município a ter esse software, que através desse software a gente começa a mapear as redes, começa a identificar, na Rua 15 é uma rede de 8 polegadas, que tem uma vazão de tanto, e aí você começa a alimentar esse software para que daqui a um tempo nós tenhamos uma excelência de dizer assim, hoje nós sabemos em cada rua, em cada avenida, o que passa, o que não passa, como está a situação daquela rede. E como que você faz isso? Quando surge um vazamento. Porque daí, na situação do conserto de vazamento, você faz um relatório do que você identificou. Porque hoje, infelizmente, o SAI não tem um acervo que nos fale isso. Eu até brinco que o acervo do SAI, o nome dele é Du, que é o nosso funcionário, bem antigo de casa. Sim. Você tem que chamar o Du ou o Mandioca e falar, gente, que rede tá passando naquela rua? E aí, graças a Deus, a memória deles é muito boa, que eles conseguem falar, não, fui eu que fiz essa ligação, nós fizemos assim, assado, e com isso a gente vai alimentando. Mas nós não podemos ficar refém disso, né? Nós sabemos que todos nós estamos de passagem. O dia que eles não estiverem mais aqui, como que a gente faz? Então, por isso que nós temos que avançar em planos e software para que a gente possa garantir cada vez mais a população menos perdas hídricas e mais avanço em reservação, consequentemente mais qualidade para a população. Aproveitando que você está falando de vazamento e de perdas, eu quero incluir aqui a primeira pergunta de ouvinte, o questionamento até que chegou ontem pra gente. Sim. E eu esperei você chegar aqui pra gente comentar, que é sobre a rotatória do Ronaldão, que você já deve estar sabendo que novamente está vazando lá. Vocês fizeram um grande trabalho há poucos tempos, eu não sei precisar quantos meses, mas começou a vazar novamente. O que aconteceu lá, Gui? Qual é a situação? Assim, é importante destacar a população e tranquilizar a população, porque há um ano atrás, exatamente, nós passamos por aquele período que precisou abrir a rotatória. Sim. O Carlão até brincava comigo, você está fazendo metrô na cidade, né? E graças a Deus, nesse período não é o vazamento da adutora. O solo ali,
ele é muito instável. Inclusive, quando a gente abriu para fazer toda a manutenção, a gente precisou fazer todo um estaqueamento, por isso que demorou a manutenção, porque você precisa garantir a segurança dos servidores que vão entrar a realizar o conserto. Então, o solo ali, ele é muito brejoso, Marquinhos. Inclusive, se você for nesse momento agora na rotatória e você caminhar pela rotatória, parece um colchão d'água. Ele está todo ondulado, porque o solo está muito encharcado. Nós imaginamos, e quando a gente fez a abertura total ali, nós vimos que muitos pontos da rotatória minava água pelo solo. Então a gente acredita que toda essa, vamos dizer, esse volume, nós tivemos bastante chuva por esses dias, o solo encharcou e ele está agora produzindo onde tem um campo dele poder escoar. Tá expelindo. Quando nós fizemos essa manutenção, essa última manutenção há um ano atrás na rotatória, para evitar aquele transtorno de abrir a rotatória toda, nós fizemos a construção de um poço de visita. Se vocês passarem no meio da rotatória, vocês vão ver que tem uma tampa verde. Sim. Então essa tampa verde você remove e tem um poço de visita do tamanho da tampa, onde desce com uma escada os servidores, garante a contenção lateral para que não aconteça um soterramento dos funcionários, e eles descem num ponto que a gente chama de ponto Y da adutora, que é o ponto hoje mais frágil da adutora. Então a gente tem descido semanalmente. Primeiro a gente faz o escoamento daquela água, e vale destacar também que a água que tem minado ali é uma água totalmente barrenta, então o que nos comprova ainda mais que ela está vindo do solo. Inclusive nós fizemos análise de água, ela não é tratada, ela é totalmente água bruta, então seria uma água de chuva, tá? Então não é derivado da adutora. Mas o que vale ressaltar à população, que se Deus quiser, muito em breve esse problema vai estar resolvido. Nós fizemos há cerca de 20 dias atrás um pleito para Bacias PCJ, através dessas linhas de financiamento FEHIDRO. Nós fizemos um pleito de uma nova adutora para Capivari, onde ela passará por um trajeto totalmente diferente do qual ela percorre hoje. Vale destacar que é 1,1 km de distância da estação, do bairro Estação, sai ali da nossa estação 1 e vai até a Pio 12. Então é 1,1 km de raio de adutora. Por que um pleito de uma nova adutora? Primeiro, pelo tempo dela. Ela é de 1960, Marquinhos. Então, consequentemente, a qualidade de vida da adutora já está bem precária, né? Segundo, ela fica a 7 metros de profundidade já. Então, quando você precisa intervir, você tem que abrir uma cratera. Terceiro, uma grande preocupação nossa, que em todo o trecho dela, ou grande parte do trecho dela, ela inclusive passa por debaixo de residências. Graças a Deus, até hoje, em nenhum ponto de residências deu problema. Mas imagina se der. Sim. Nós não podemos ficar contando com essa sorte. E quarto, nós precisamos, inclusive, sanar a questão de perdas hídricas. Hoje, o que sai da nossa estação de tratamento 1 não é o que chega na nossa estação de reservação da Pio 12. Então, consequentemente, Marquinhos, tem algumas derivações para a área central. E aí nós não temos como saber se nessa derivação nós não estamos perdendo água. Se ainda estiver chegando na casa do munícipe, ótimo, mas como nós não temos mapeado isso, não tem como saber. Então, quando você faz uma nova adutora, você garante que 100% do que vai ser enviado vai ser chego aqui na Pio 12 e, consequentemente, depois, por gravidade, você vai abastecer toda essa região, que é o que vale a 40% da população. Então, nós fizemos esse pleito, o PCJ já nos sinalizou como ok ao projeto. Agora nós vamos entrar na discussão de planilha orçamentária, demais documentações, para que realmente possa ter a chancela do PCJ e a gente poder partir realmente para a conquista de uma nova adutora para Capivari. Essa é a ETA 1, né, que você acabou de falar. Né? ETA 1. Temos a ETA 2 também, correto, que recentemente, eu, inclusive, até vi uma matéria postada por vocês nas redes sociais, que estava tendo lá uma operação, né, na ETA 2, relacionada ao controle de cheias e ampliação da reservação de água lá. Sempre que tem enchente, a gente sofre com enchente e tal, atinge lá a ETA 2? Olha, Marquinhos, infelizmente a ETA 2 hoje é o nosso ponto mais vulnerável nesse sentido. Ali passa o água-choca, e quando o água-choca ele aflora,
Infelizmente, a captação atual da ETA 2, ela é muito vulnerável. Ela, qualquer volume... Olha, o nosso prefeito Vitão, recentemente, no período de cheias, ele fez até uma postagem demonstrando o volume de lixo que estava descendo com a enchente. Inclusive, se eu não me engano, foi na ponte da Padre Fabiano, que ela estava batendo na cabeceira e fazendo uma contenção de lixo. Verdade, eu vi Ontem, a EPTV fez uma matéria de um mar de lixo que está descendo de Montemor, sentido Capivari. Você não enxerga o rio. É um volume de lixo incrível. Depois até mostro a foto para vocês. E quando isso chega na ETA 2, automaticamente entope, porque entra todo esse volume no ponto de captação. Que a ETA 2 é onde mesmo? Só pra Ela gente... fica ali na Avenida Enio Pires de Camargo, próximo do Instituto. Então ela fica totalmente vulnerável. Então, desde o ano passado, o prefeito Vitão me chamou e falou: Guilherme, nós não podemos mais passar por essas situações. Haja vista que parte da população é atingida pela enchente e parte da população que não é atingida pela enchente sofre com a falta d'água porque é abastecido por essa estação e, consequentemente, quando entope a captação, você tem que paralisar o abastecimento. Então, nós iniciamos uma obra de uma nova captação desde o ano passado. Ela está em andamento. Os períodos de chuva atrapalharam porque já era para estar finalizada. A empresa também teve alguns contratempos, mas nós notificamos a empresa para que ela avance o quanto antes, para que a gente não espere mais um período de chuva forte para a gente sofrer novamente. Mas vale também destacar que nessa última cheia, nossa contenção da ETA 2, ela houve um comprometimento nela na estrutura. Então, consequentemente, a nossa contenção, ela parou de ter a questão de você segurar por gravidade e soltar por gravidade, o que amenize muito os pontos que são atingidos. Ela estava com uma vazão ainda maior, o que desce um volume de água ainda maior. Então, na última semana, nós iniciamos uma obra de contenção já finalizada, nós refizemos a contenção da ETA 2, nós fizemos a troca da comporta da ETA 2, já há muitos anos que não se trocava, um material que estava totalmente bem escasso. Vale até ressaltar que nós consultamos os funcionários mais antigos, do Mandioca, eles falaram: cara, não acredito, eu não lembro a última vez que foi aberta essa comporta, de tão precária que ela era. Então nós fizemos agora a troca da comporta, numa necessidade de abrir a comporta para aumento de vazão, nós conseguimos fazer isso. Fecha a comporta para uma contenção maior e descer um volume de forma mais gradativa, também nós conseguimos fazer isso. Então a ETA 2 ela tem passado por uma série de investimentos, uma série de melhorias, para que a gente possa garantir a toda a região, porque a estação de água 2, ela deriva para o sistema Gran Tour, que depois atende todos esses bairros para baixo. Santa Rita, São Luís, Vila do Carmo, Vila Clemente. Então, nós queremos e vamos avançar ainda esse ano com grandes investimentos para essa região e garantir o abastecimento de todos. Perfeito. Tem mais perguntas chegando aqui de ouvintes, Gui, mas a gente vai fazer após o intervalo. Você continua Ótimo. Com a gente? Claro. Então, participa no 996-677-412. Daqui a pouquinho a gente volta com a primeira página e o Guilherme Rico, superintendente do SAI Capivari. Primeira página. Estamos de volta aqui na Raízes FM, a gente agradece a sua audiência, seu carinho, e recebendo o Guilherme Rego, superintendente do SAI Capivari. Gui, como eu falei antes de ir pro intervalo, algumas perguntas que vão chegando, inclusive a Lúcia ligou aqui para reclamar de uma situação e o Ivanildo também mandou da mesma situação, que eles estão falando sobre um forte cheiro no bairro Porto Alegre, próximo à estação de tratamento de esgoto do bairro. Vocês estão sabendo da situação? Acontece mesmo esse mau cheiro próximo lá? Bom dia aos moradores do bairro Porto Alegre. Inclusive ontem, no fim da tarde, eu estava na estação por volta de umas 4h30 da tarde, junto com a minha equipe técnica. Nós tivemos a parada de um equipamento que ele faz o sistema de areação do tanque e, consequentemente, ele gerando aquele volume, aquela batição que ele faz, né, o batedor que ele faz ali, ele ameniza o impacto de cheiro. E como esse equipamento parou, consequentemente tem exalado o cheiro da estação. Eu peço desculpa à população, infelizmente é um equipamento, pode acontecer e parar. Nós já iniciamos a manutenção dele e eu determinei a minha equipe, juntamente com a nossa equipe terceirizada, que é um serviço prestado pela IBBX, que até amanhã tudo isso já esteja resolvido. A expectativa é que ainda hoje, mas dê um prazo aí um pouquinho maior, até amanhã
Então eu acredito que até o final de semana a população já não vai mais sentir esse odor. É realmente um equipamento que falhou, precisou de uma manutenção, mas nós já estamos correndo para sanar esse problema. Perfeito. Ainda falando da população, Gui, eu acho que é bom a gente reforçar a questão do zero a dívidas, né, com o SAI, que é o Refis, que haverá também um dia D de campanha. Acho que é importante para a pessoa que quer, como faz, zerar as dívidas, falando, né, o português claro do nome da campanha, e ficar em dia com o SAI. É uma boa oportunidade esse momento, né? Sem dúvida, Gia. Quando a gente fala em zerar a dívida, obviamente que a gente está olhando para o lado do munícipe, dele ter o nome dele regular com o SAI e com outros departamentos também, mas também nós estamos falando em investimento para o SAI, porque quando você deixa de fazer a arrecadação por aquilo que o contribuinte ele consome, mas ele não paga, isso impacta na nossa questão orçamentária, porque você faz um planejamento para o ano e depois, se você tem que pegar parte desse planejamento do ano e repor investimentos, porque não entrou o recolhimento da contribuição do munícipe, isso acaba impactando em obras. Às vezes você fez um planejamento de uma obra, você precisa rever, porque infelizmente você teve um déficit. Então, esse momento de gerar essa oportunidade ao munícipe também impacta em futuras realizações, não comprometendo aquilo que a gente tem de expectativa para esse ano, mas obviamente que se a gente conseguir recuperar grande parte desse monte perdido, nós vamos poder pleitear outros avanços com recursos próprios e que consequentemente vai gerar melhorias à população. Então o SAI abre a campanha Zero Dívidas. Vale destacar, até é bom ressaltar isso, que o da prefeitura se chama Refis. Por que do SAI chama Zero Dívidas? Porque da prefeitura ele se resume apenas a tributos, pessoas que estão com o IPTU em atraso e tudo mais. O do SAI ele já engloba um pouquinho mais, Marquinhos. A pessoa que tem uma multa que lá atrás deixou de pagar, então isso gerou um montante. A pessoa que tem alguma indenização a ser paga para o SAI, que às vezes não precisa ser munícipe, às vezes é uma empresa, uma indústria, que lá atrás ficou com um montante, isso gerou. Então, tudo isso engloba. O que tiver de dívida com o SAI é passível de poder fazer a quitação com desconto ou o parcelamento com uma linha de desconto que vai beneficiar a população. Então, a pessoa que optar por fazer o pagamento à vista, ela tem 100% de desconto voltado em juros e multa, e a pessoa que resolver fazer um parcelamento, ela pode fazer de 60 até 120 vezes. E aí, com isso, ela tem ali, dependendo do volume de parcelamento que ela fizer, ela tem o percentual de desconto também em juros e multa, que vai facilitar ainda mais para essa pessoa ou para essa indústria. Vou até dar um exemplo aqui, não vou citar nomes, mas ainda essa semana uma indústria nos procurou porque ela tinha um montante. Para você ter ideia do valor que ela tinha com o SAI, com a opção de parcelamento que ela fez, ela reduziu 70 mil do valor com descontos, tirando parte dos juros e multa. E ficou uma parcela bem acessível para ela fazer o cumprimento. Consequentemente, para o SAI entrar de recurso, que nós vamos investir ainda mais na cidade de Capivari para a população. Mas o total geral é muita coisa, tem valores? Hoje, Gia, para você ter ideia, posso passar, é um número aberto à população. Hoje nós estamos na casa de 7 a 8 milhões de dívidas. Caramba. Infelizmente. Quando acontece o dia D, então, para a campanha de Zero Dívidas? Lembrando, quem quiser entrar nesse programa e pode ir direto no SAI, né, na Avenida Pio 12, mas também vai ter esse dia especial. Porque o que acontece? Nós atendemos em horário comercial, das 8 da manhã às 17 horas. E às vezes tem aquele munícipe que ele fala assim: Guilherme, eu não consigo ir, porque às vezes eu trabalho longe, ou eu trabalho fora de Capivari, só tenho eu para ir lá. Então fica difícil. Eu quero fazer o parcelamento, eu quero aderir ao programa, mas eu não tenho um horário para conseguir fazer isso. Então, juntamente com a minha equipe, até destaco aqui a presença no estúdio junto comigo, o meu diretor de comunicação, Diego Leric, juntamente com o Henrique Coalhato também, que faz parte da nossa equipe, nós estamos bolando um dia D, que vai ser um dia de sábado, e fora esse dia de sábado, a gente quer criar outros dias esporádicos que a gente não atenda necessariamente no SAI, mas de repente colocar uma tenda na Praça Central, que a gente consiga deixar ali 2, 3 atendentes para estar mais próximo da população. Esse dia de sábado, abrir num horário acessível, que a pessoa consiga vir no SAI fazer essa opção de parcelamento. Então, a ideia nossa é criar esses caminhos
para que o máximo de pessoas que a gente consiga atender e, consequentemente, devolver ao SAI os seus recursos. Guilherme, para a gente encerrar aqui, queremos agradecer sua participação no Primeira Página. Nós temos aqui alguns comentários também, parabenizando o trabalho que vocês têm feito, que conseguiu sanar o problema da água, que há tempos vinha barrenta após chuva no centro, né? Inclusive a participação da nossa ouvinte Sandra aqui, também a Marlene, a Maria Carolina também, falou verdade mesmo, agora está limpinha. Foi realizado algum trabalho para resolver esse problema? Olha, Marquinhos, como a gente fala em rede antiga, eu determinei a minha equipe recentemente que todos os poços passassem por um período de limpeza e passassem por um período de avaliação. É como se fosse uma endoscopia que é feito no poço, desce uma câmera, vendo a totalização dele, vendo se existe ponto de fissuras e entrada de algum elemento que pode estar gerando uma, vamos dizer, contaminação na água, mas não é perigoso usar senão a pessoa acha que está imprópria. Mas acaba afetando na questão de coloração, mas não afetando na questão de tratamento, tá? Então, 100% dos poços, se não passar, vão passar por essa avaliação, para que a gente possa garantir à população o quanto melhor o abastecimento e a água que chega na casa das pessoas. Também destaco que todos os nossos reservatórios passaram por um período de asepsia, que é uma lavagem 100% dele, uma higienização 100% dele, para garantir que a água que está sendo reservada, ela vai chegar com a mesma qualidade que ela foi produzida nas nossas estações. Então, por isso que a população tem sentido no dia a dia essa melhora, e eu creio e garanto à população, que é um pedido do prefeito Vitão, que a gente possa cada dia mais avançar em recursos e investimentos para que nós tenhamos a melhor água, não só de Capivari, mas da região, do estado de São Paulo, porque é um patrimônio público que a gente tem que zelar e investir para a população de Capivari. Nós queremos agradecer a sua presença aqui, Gui. Tem alguns questionamentos que ainda chegaram, mas a gente vai encaminhando para vocês, até para o Diego, que sempre nos atende lá, e vamos respondendo ao longo, né, do fim dessa semana ou semana que vem esses questionamentos do SAI Capivari. Você volta em uma outra oportunidade para falar, que tem muitos assuntos ainda, né, Gui? Então, um bom trabalho para vocês. Nós recebemos o Guilherme Rego, superintendente do SAI Capivari. Uma boa tarde. Falei boa tarde, bom dia, boa tarde e boa noite. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Agradeço mais uma vez a Raízes, agradeço ao Carlão, a você, Jean, Marquinhos, a todos os ouvintes que tiveram a paciência de nos ouvir e estar aqui tendo ciência dos investimentos que faremos esse ano. Esse é o SAI Capivari. Enalteço toda a minha equipe, mas todo um trabalho que estamos fazendo, que é preservando o presente e protegendo o futuro. Um abraço a todos.